Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aqui juntinho de mim, mais uma aula. E a gente já tá finalizando esse ano, então 2021 vai ser melhor. Estamos nessa perspectiva. Galera, hoje eu quero falar, conversar um pouquinho com você sobre um conceito interessante, na sociologia, e que ele vai nos ajudar a entender vários fenômenos sociais, tá? Que conceito é esse e por que ele é importante? Bom, nós vamos falar sobre a questão da violência. Mas, professora, violência não é o uso da força física contra o outro? Tá, pode ser, realmente pode. Contudo, nós precisamos pensar o seguinte: quando eu falo em violência, tá? Eu não tô falando apenas, de um desentendimento momentâneo em que as pessoas vão entrar em um conflito físico. Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte: a violência é algo não intencional ou intencional. Vamos pensar dessa forma. Muitas pessoas falam assim: nossa, você viu o furacão, a tempestade, a ventania, foi muito violenta, né? A pessoa usa, violenta no sentido de que causa muita destruição e tal. Nossa, fulano fez uma violência com o corpo dele. Nossa, colocou uns piercing, umas tatuagens, não sei o que. Vem cá. Chega aqui, pertinho. O temporal é intencional? A ventania é intencional? Então, se tem alguma coisa, tá, que não é, que não é intencional, não tem a intenção de agredir, então eu não posso dizer que é violento. Então, quando eu digo, nossa, fulano fez uma tatuagem, deve ter doído horrores, não sei o que. Vem cá. Ele teve a intenção de autoagressão? Não. Então, se ele não teve essa intenção de autoagressão, essa tatuagem, esse piercing, essa coisa que para você pode causar, ou que para alguns podem causar muito desconforto, eu não posso dizer que isso é um ato violento. Da mesma maneira que eu não posso dizer que uma tempestade, foi violenta, porque nada disso tem a intenção de, ok? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai considerar violência, Eu vou falar para vocês uma definição, que a ONU vai dizer pra gente, tá? É o uso intencional da força física, ou poder, por ameaça ou ação contra si mesmo ou contra uma outra pessoa, grupo ou comunidade. O que resulta, ou que tem, assim, como uma grande possibilidade, resultar em ferimento, morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento ou privação de alguma coisa. Então, isso é violência. Não é só, Então, se um ato é intencional, direcionado, para pessoas ou grupos, não interessa, e que tem por objetivo causar dano a outra pessoa, não interessa se esse dano é físico, não interessa se esse dano é psicológico, não interessa se esse dano é material,
Não interessa se esse dano é privar alguém de alguma coisa, seja privar alguém, né, da liberdade, seja privar alguém de uma alimentação adequada, né? Então, tudo isso nós podemos caracterizar como violência, tá? É o uso da força física ou do poder da influência. Então, se a gente parar para analisar direitinho, né? Quando não tem médico no posto de saúde, né? Quando não tem professor na sala de aula, quando, né, a esposa, não, a namorada apanha do companheiro, né? Quando alguém chantageia o outro, né, mesmo sendo dentro dessa relação em que não tem agressão física, mas que eu utilizo da minha proximidade, que eu utilizo da minha capacidade para diminuir o outro, para colocar o outro nessa situação de inferioridade, então eu posso dizer que esta é uma prática violenta, né? Mesmo que eu não consiga identificar num primeiro momento quem é aquele meu agressor. Quando eu fui assaltada e levei uma bordoada do bandido, eu sei que quem causou aquele roxo, aquele soco na cara, ou na briga, não sei o quê, eu sei quem foi. Quando eu sou agredida por um companheiro, né, ou companheira, eu sei quem é o meu agressor. E quando não tem um médico no posto de saúde, ou quando não tem um professor dentro da sala de aula, ou quando não se fazem políticas públicas efetivas para as pessoas terem um emprego e renda, quem é o agressor? Eu consigo identificar esse agressor? Aí é que tá todo o nosso problema. Os agressores, né? Não vou dizer todo, mas assim, uma boa parte dele, tá? Os agressores invisíveis, aqueles que se escondem atrás, né, do que a gente vai dizer que são, de que é o Estado, né? Vai se esconder atrás do Estado, das instituições do Estado. Então, quando alguém desvia 1 centavo que seja, esse 1 centavo, ele está impedindo que alguém tenha acesso à saúde ou à educação. Porque nunca é só 1 centavo. E nunca é uma pessoa só. Ou seja, são vários esquemas, enfim, né, de corrupção, tá? Bom, eu vou citar um dado que eu vi hoje no jornal, tá? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, né, para que a gente consiga cumprir o nosso plano, por exemplo, fiscal, né, de recuperação fiscal do estado do Rio, é impedido que aumente o salário dos servidores públicos. Os professores, por exemplo, estão há 6 anos sem aumento, né? Não estou fazendo a reclamação, estou dando um dado, tá? Bom, e vem, né, o governo federal, quando vai lá, pega as contas do tribunal, vem observando, né, que por vários momentos o governo do estado aumentou o custo com o pessoal. Mas se os servidores, professores, policiais, né, médicos, enfermeiros, se eles estão há 6 anos, né, no caso dos professores eu digo 6 anos, mas os outros talvez um pouco menos, com salário congelado, da onde que vem esse aumento de gastos com o pessoal? Bom, são alguns, uma elite da elite, da elite, da elite, da elite do servidor público, que é esse que tem que ser combatido e não os outros 99%, que, né,
não tem um aumento, mas eu aumento uma série de gratificações. Ah, fulano podia ter se aposentado, mas não se aposentou. Então eu vou lá, dou umas 10 mil para ele ficar. Aí eu dou mais não sei quantos mil. E nisso estão indo milhões, enquanto o grosso, né, a maior parte desses funcionários não estão tendo aumento. As pessoas, né, e aí estava falando do congelamento de cargos públicos, tem mais, se eu não me engano, de 5 mil vagas de professores em aberto, ou seja, turmas que não têm professores, mais de 1.500 vagas de médicos que estão congeladas. Gente, 1.500 médicos, eles atendem muitas pessoas, né? Vagas na área de segurança, ou seja, a gente tem uns quase 11 mil ou 12 mil cargos que eles têm que ser assumidos e eles não são assumidos para que poucos tenham alguns privilégios. E aí, quando eu não tenho o médico no posto de saúde, eu não tenho o professor na sua sala de aula, é justamente uma violência praticada, por exemplo, pelo Estado, em que a gente não consegue identificar o agressor, né? Quem é o agressor? Ah, é o prefeito que cuidou do posto de saúde. É o prefeito. Não, mas quem contrata um médico é o governo do Estado. Ele não mandou um médico. É o governo do Estado. Nossa, nós estamos no regime de recuperação fiscal, a gente tem que se virar com o que tem, né? Ah, aposentou, paciência, a gente vai perder, se vira como pode. Ah, não tem dinheiro para verba. Ah, não tem dinheiro para manutenção da escola, né? Ah, não, a culpa é do governo federal que não tá abrindo cofre pra gente. E aí um passa a culpa pro outro, que passa a culpa pro outro. E quem efetivamente, né, a atitude de quais pessoas, né, de quais indivíduos fez com que alguém não tenha acesso a um direito, ok? Então, a sociologia em si, né, ela vai estudar, lógico, ela pode estudar a violência doméstica, né, a questão da violência psicológica, a violência dentro, né, das comunidades, das periferias, né, as relações de conflito, né, dentro do meio rural. Mas prestem atenção, todas elas são frutos de uma violência estrutural, ou seja, de práticas violentas, né? Mesmo que não envolvam lá a violência física, lembrem disso, ou uso indevido de poder que cause mal intencional ao outro. Quando eu utilizo da minha influência, do meu poder, para beneficiar a mim e ao meu grupo, né? Sabendo que, porque essas pessoas sabem, tá? Isso vai causar prejuízo a outras pessoas, né? Isso é um ato de violência extrema. É muito pior do que levar um soco na cara, que o rosto passa e você segue a vida, né? Esse tipo de marca não passa, né? Esse tipo de marca prejudica toda uma geração e as gerações posteriores, ok? Bom, gente, continuando, ok? Então, quais são as possíveis consequências da violência? Lógico que são consequências no âmbito pessoal, né? Se você sofreu, eu falei aqui do soco, se você se machucou, se você, né, perdeu um membro, enfim. As consequências psicológicas, elas ainda são, as marcas psicológicas, elas ainda são piores, porque reverter esse tipo de violência, dar um novo significado, né, àquela prática e seguir a sua vida de uma maneira mais, como é que eu posso dizer assim, mais feliz, mais leve, é muito difícil, tá?
Eu tenho a violência enquanto forma de abuso, né? Abuso financeiro, abuso sexual, então tudo isso é violência. Eu tenho essa violência que eu citei para vocês, que é uma forma de violência mais estrutural, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então, quais são os principais que a gente vai colocar assim, de acordo com a ONU, né? Que são os 4 principais tipos de violência, tá? A violência física, sexual, psicológica, né? Atos que envolvam alguma forma de privação, né? Ou seja, ausência de alguma coisa, né? Que eu falei com vocês, ausência de liberdade, ausência de alimento, né? Atos, né, que envolvam dano, né, à coisa pública e, consequentemente, a outras pessoas. E também tem um ato violento que muitas das vezes as autoridades, enfim, autoridades que eu falo, autoridades de saúde, né, muitas pesquisas, enfim, que as pessoas passam batido, que são os casos de autoviolência, né, autoflagelo. Por exemplo, o suicídio, ele é um ato intencional, porque quem que se caracteriza por suicídio, o quê? Alguém que tira a sua própria vida, tá? E esse alguém que tira, né, a sua própria vida, ele o fez de maneira intencional, contra si mesmo. Então, é um ato de violência. E muitas das vezes as pessoas caracterizam isso como apenas uma questão psiquiátrica, né? O psicólogo daria conta. Não, como é um ato, né, de violência, o Estado tem que, por meios, né, dos seus programas de saúde, por exemplo, e da questão da conscientização, combater o suicídio. Porque o suicídio, ele não afeta diretamente aquele que perde a sua vida. Ele não é o único afetado. Todo o seu entorno sofre com esse tipo de atitude, né? Então, se é um problema de saúde pública, né? As pessoas não veem dessa forma, acham que é um problema pessoal. Não, é um problema de saúde pública. E quando se negligencia um grupo de pessoas cada vez maior, né? Quando se negligencia que cada vez mais pessoas estão doentes, né? Estão sofrendo com transtornos psicológicos, por exemplo, eu estou sendo violento na medida em que eu não desenvolvo uma política que vai prevenir ou tentar combater de alguma forma a autoviolência, tá? Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento a isso. Grande abraço!